as religiões de matriz africanas, porque ele se identifica mais com essa coisa que tinha a avó dele, da natureza, e ele escreveu o samba enredo, um monte de coisa, né? Utilizando esse conhecimento que ele tem das matrizes. Eu fiquei impressionado. Eu também ignorância, cara. Eu também me identifico mais. E assim, talvez por essas religiões, para mim, elas evidenciarem mais essa coisa que talvez o Jesus original tem que se perdeu, né? Que foi apropriada. Por isso que, assim, eu, na minha cabeça mesmo, assim, eu nem gosto de chamar essa Umbanda e Candomblé de religião. Por quê? Porque para mim religião, a palavra religião, parte de um pressuposto de separação entre o material e o espiritual, que é uma coisa que para mim não tem, que até ele vai falar, os orixás eles estão ali, assim como as outras coisas, assim como a árvore, o rio, as pessoas e tal, assim. Então por isso que para mim são sabedorias, assim, religião é mais do que religião. Acho que chamar isso de religião diminui um pouco isso, essas sabedorias. Mas enfim, eu queria retomar, também queria destacar outra ideia que é muito importante no trabalho do Nego Bispo, que você já falaram um pouco também, que é a ideia de circularidade, né? Que ele fala como as sabedorias quilombolas, enfim, originárias, são muito determinadas pela própria circularidade do tempo, né? E ele dá vários exemplos disso, né? Como da própria dança, né? Da linguagem corporal, a dança circular, não é? Da capoeira, né? Paulo César Pinheiro, ele acredita que o universo ele se dobra e volta e as coisas vão e voltam, né? Que essa coisa é cíclica, né? Uma coisa que eu já falei um pouco é essa do tempo, né? A gente tem um tempo linear que nos desconecta do passado, né? Então o passado fica uma coisa idealizada e tal. E né, a ancestralidade para as culturas, nessas culturas, ela está no presente. A ancestralidade não é uma coisa assim que está no passado. Tem uma fala do Mateus Aleluia que também fala nisso. A ancestralidade não é uma coisa assim do meu bisavô está aqui comigo. O bispo fala desse negócio do passado e futuro. É isso aí. E a ancestralidade também é como nós nos projetamos no futuro. Assim. Então, futuro ancestral. Fala início, bem início. O Krenak vai falar do futuro ancestral, que é um dos livros Isso. um dos livros dele, né? Tem uma coisa que o Nego Bispo fala, acho que é nesse livro, que eu já me confundo um pouco, sim. Que é a coisa do... Ele fala da capoeira e do jogo de futebol, nesse livro. Que eu me identifico muito, assim. Ele fala que quando você está assistindo um jogo de futebol e tem um estádio com um monte de gente, é muito provável que tenha alguém ali que saiba jogar tão bem quanto as pessoas. Isso. E que essa pessoa não pode chegar lá e entrar no meio do jogo e jogar. Mas no futebol de campinho, aí pode. a comunidade tem isso, e é o mesmo movimento. Eu já chego e falo assim, quem jogava mais no perna de pau? A de fora é minha, tem essa. Exatamente. Então, eu me identifiquei muito com isso, assim. E por isso, e como eu já falei aqui, também para mim tem um conjunto de coisas na minha cabeça, que forma, na minha cabeça, assim, forma uma categoria pessoal, que é a seguinte categoria. Coisas que eu detesto, que eu nem falo muito para não parecer uma pessoa insuportável. Então, futebol, não é o jogo de futebol, eu gosto. Eu acho insuportável assim, como o jogo de vôlei. Vôlei eu acho uma coisa super chata. Assim, Pessoal. porque vôlei é um jogo muito cartesiano, né? Vôlei eu tenho a sensação de que sempre acontece a mesma coisa. Um saco, outro para nós. E tênis. Eu acho, E tênis. Vocês têm que jogar. são jogos assim
assim, que é tudo muito O novo. lugar ele é um sistema caótico. Foi um sistema caótico. Até eu falei isso com os amigos meus, porque ele falou assim, vai perder sua carteirinha de viado. Gostar de futebol, não gostar de vôlei. Mas futebol, eu acho legal o jogo. Eu não gosto dessa coisa de campeonato, eu acho insuportável. E essa categoria que eu já falei é Olimpíada, assim, eu acho insuportável. Porque tudo fica dentro de um padrão de competição. Então, é isso que acontece com essa comparação com o Roger do futebol, do campinho na comunidade e o futebol como um esporte institucionalizado, né? Assim, recentemente, rapidinho. Tem a competição indígena, né? Mas eu não sei qual é como é que funciona, tá? Mas desculpa te contar. Não, aí recentemente, uma coisa que eu acho que pra mim é muito isso, que eu acho horrível, são essas institucionalizações de coisas como skate, surf, como esporte olímpico. Porque pra mim esvazia o espírito das coisas. Aí você tem um negócio que é super legal. Agora breakdance também pode ir. Exatamente. Escalada. Tem um lado bom do skate, que é aquele meme do espírito olímpico. Estou eu aqui torcendo com uma japonesinha de 15 anos de cair no Brasil. A exploração comercial da fadinha, né? Ela começou com aquela menina, o nome agora vai fazer 16 anos. Então, exatamente isso que o André falou. Teve uma fala assim, que me chamou muita atenção daquele César Cielo. Veja a lógica que é naturalizada com a Olimpíada. Assim. Aí estavam entrevistando lá o César Cielo e ele tinha um recorde lá dele. E o César Cielo até tem a impressão de ser um cara até um pouco mais legal, assim, não sei. Do que outros que são muito babacas, evidentemente. Assim. Tipo Bernardinho. E aí estavam entrevistando ele e um recorde dele que tinha sido quebrado por um cara. Aí eu falei, como você se sente com o recorde sendo quebrado? Isso me chamou muita atenção. Aí ele falou, deu uma resposta assim, que não é legal, né? Assim, eu torci para ele não quebrar o meu recorde. Eu acho que a lógica tem que ser o contrário disso. Assim, por exemplo, trazendo assim, quando eu escrevo um artigo, eu quero mais que as pessoas contestem mesmo. Entendeu? Eu não escrevo um artigo para ser uma coisa definitiva. Eu quero mais que as pessoas critiquem, que falem, não é isso, é isso. E eu acho que a gente é muito imerso nessa lógica do que eu faço tem que ser melhor do que o outro e tem que ser mas a gente tem uma radicalização da competição micro, assim, micro coisas assim. Eu quero até colocar uma coisa aqui, cada um pensa num jogo. Todo mundo pensou num jogo? Que tipo de jogo você tá falando? Não, pensa num jogo, cara. Pode ser. Agora vamos lá. Levanta a mão quem pensou algum jogo que não é composto por regra, um ganha e outro pega. Uma equipe ganha e outro pega. Alguém? Xadrez. Um ganha e outro pega. Exatamente. Todo mundo. Então, O jogo não é isso. O jogo não é isso. O Mancala original não é isso. Não, mas o Mancala que se joga hoje em dia também não ganha outro pé. Mas ali no meio tem uns negócios assim, que você não pode deixar o adversário sem nada plantado. Você tem que semear no campo do adversário também. Mas tem ainda essa ideia de que você está competindo. Eu estou dizendo o jogo da onça que é indígena. Também é uma competição, mas é coletivo. Tipo assim, é como você caça uma onça, mas você pode mexer, são cães e onças. Tipo assim. Animais que vão cercar a onça, ou então a onça vai comer se ele estiver sozinho. Mas assim, tem uma ideia de coletividade. Exato, mas nos jogos mas é um cooperativos você tem a galera jogando junto. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, cara. E não tem, assim, a nossa sociedade, ela tem essa ideia não tem almoço grátis, né? Tudo assim, um tem que ganhar, um tem que perder, o outro ganhar. E a gente reforça isso. E o capitalismo, o que faz? Se apropria. Tem que jogar mais futebol.
Futebol é o único esporte que é você com o cara e o seu objetivo com o cara é o mesmo, não deixar a bola Não é cair. o único. Se depender de futebol, é o time. Mas um comentário que me deu um estado que você falou agora, Michele. Já alguma vez na vida ouviram falar, ou jogaram alguma vez na vida o que se chama hoje em dia de RPG? Tá, ou pelo menos tem uma ideia do que é. Ele tem os dados com ele, tá bom. O que eu jogo com um grupo de amigos toda semana. A gente sempre joga jogos cooperativos, seja de tabuleiro, seja de cibercriativos. Não, porque na verdade eu até pensei também, mas a minha cabeça automaticamente viu que seria considerado um esporte. Exato. Mas é que me deu esse estado, tipo, eu passei toda semana, mas o que? Foi endemonizado quando foi criado na década de 80 como coisa do demônio. Até, sim, os primórdios, tipo, Castle Trader, tipo, quando os primeiros... É porque tem várias empresas que foram sempre criando um modelo de jogo, mas tipo, essa ideia original de você criar um personagem interpretativo, não sei o que, foi considerado na sua formação como coisa do demônio porque era fantasia, era tipo, basicamente no começo de fantasia medieval. Então, você era um cavaleiro, ou você era um mago, uma coisa assim. Então, os papéis que estavam sendo propostos foram dados pela igreja na época como coisa demoníaca. Tipo cartinha de Pokémon na década de 90, tipo o que jogou Yu-Gi-Oh! Nos anos 2000. Enfim, cada década tem o seu, né? Quem nunca teve um baralho queimado? Cada um tem a sua. Quem nunca teve um baralho de Magic queimado pela mãe em casa? Muita gente, mas calma, podemos conversar sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando porque o primeiro jogo que eu imaginei que era nesse espírito cooperativo, porque ele é em grupo, essencialmente em grupo, ele não existe se ele não for grupal, é impossível jogar um contra o outro. E ele, a primeira coisa que aconteceu com ele foi dizer que era criança de demônio. Eles nasceram, meu filho sempre foi viciado, foi inclusive para educação por causa disso. Eles nasceram para você mesmo, e criar passando barreiras. Aí começaram as competições. O Flamengo tem equipe, não sei quem tem equipe. Se acontece. É bom a Olimpíada, né? Eu estou dando a Olimpíada como um exemplo, mas essas competições assim, de larga escala, a grande questão é que essa fala, como por exemplo a do César, que me causa profunda estranheza, isso é naturalizado como o certo. Eu vejo muito que eu estava falando que eu não gosto de bolo, é chato pra caramba, mas eu vejo que a minha mãe gosta, então eu gosto de bolo de televisão, eu fico vendo com ela. Eu fico prestando atenção nas falas dos narradores, que são babacas, assim, completos. Os narradores, tipo, é meio babaca. Por natureza. E aí a fala deles é muito assim, eles naturalizam determinadas coisas como virtudes. Fulano é muito competitivo, como se fosse natural, fosse a única forma possível de pensar que aquilo é a maneira certa de ser, sabe? Assim, é muito assim, eles idealizam uma forma de esporte, assim, que é baseada nisso como a única forma possível, como uma forma virtuosa. Como, tipo assim, ser competitivo é o certo. Eu acho que isso é tão internalizado que quando eu falo que eu não gosto de esporte, nesse sentido, as pessoas entendem que eu não gosto de atividade física. E eu adoro atividade física. Então as pessoas pensam, isso para mim é muito sintomático dessa lógica da modernidade na qual a gente é imerso. As pessoas pensam naquilo como a única forma possível. Ela descarta as outras formas. Então essa circularidade do bispo acho que ajuda a pensar sobre isso, a sair desse lugar. A competição está tendo as crianças nas escolas pequenininhas. É isso. É muito. Quadro das melhores notas. Tem uma série de coisas. Isso. Então tem que a construção. Até metodologia já, tem muita gente que usa gamificação no sentido exatamente. da competição. Porque gamificar, você pode gamificar sem colocar competição. Mas é sempre. Quem sabe a gente Você está preparado para um mundo que vai ser. Tem aqui, E outra coisa, assim, que eu estava falando, que recentemente foram incorporadas essas coisas como esportes,
skate, Drake, né, que foi agora. E assim, e todo mundo vai, tipo assim, vai legitimar aquilo, sabe, assim. E eu acho horrível isso, porque vai pegar. É claro que tem um lado. A essência Perde a essência, exatamente. É claro que tem um lado, mas que está dentro da lógica do capitalismo. Também que aquelas pessoas que faziam aquilo que eram pobres não ganham mais dinheiro, beleza. Mas Muita isso. gente vai ganhar dinheiro com isso. Mas exatamente. Muita gente vai ser explorada também. Mas aí a lógica do capitalismo está sempre acima de tudo, porque quem idealiza as competições, não sei o quê, vai explorar. Vai ganhar. Ele ficou rico. Não, aí é aquela coisa, skate, que era uma coisa linda, né? Que a pessoa vai lá, faz um movimento super foda, super bonito, pula, aí começa a quantificar, aí dá uma nota. Se ele fizer um negócio assim, botar a perna aqui, tantos pontos. Eu ia falar isso, sobre o surf, sobre o surf, exatamente. Meus amigos alguns deles, surfistas, não sei o quê. E aí, pô, não tinha pra praia, gostei de pegar. Não, nunca consegui, mas eu sempre gostei. Não, mas eu achava lindo aquele negócio, você explorar as ondas, não sei o quê, pô, conseguir ficar em pé. Porque os caras começaram a botar nota. Não, se o cara fizer uma nota assim, não sei o quê. Não, então, aquele negócio que tem há muito tempo na Olimpíada, que é ginástica olímpica, né? Eu acho horrível, de boa, desculpa aí, nessa categoria de coisas que eu não falo muito pra não parecer um ET. Mas é isso, eu acho legal. Mas que a pessoa dá uma nota 9.365? Porque a menina e essas meninas ficam piram, né? E os caras também, não é bom. Exatamente, isso aí. Porque aí, tipo assim, se ela botar um dedinho aqui, assim, a maneira certa de colocar, não é um movimento criativo. Isso bloqueia a criatividade, ela tem que botar não sei o que, porque vai dar tal nota, assim. E aí, essa lógica vai crescendo, vai se generalizando para as coisas. Para surf, para skate, para break dance. Aí tudo é quantificado e tudo é hierarquizado linearmente, que um é melhor do que o outro. Como é que você vai dizer quem é o melhor? Um faz uma coisa, outro faz outra. Eles são comparáveis. Vocês estão vendo como é que a matemática estraga tudo? Se não tivesse tudo, cada nota, que tá bom. O lugar social da matemática. Aí eu acho que um exemplo disso também é aquela história da Gabriela, que eu já contei, da Gabriela, professora da UERJ, que ela fala do quilo de arroz, sabe qual é essa história? Sim. Nada aqui de nada. Não sei, sou familiar, mas eu não lembro se eu lembro. Não sei se eu sei. Que o indígena falou, se eu não emprestar. Então, é isso, o lugar social, aí tudo é medido. E isso é muito da modernidade, né? Que determina o pensamento cartesiano, né? Muito determinante da modernidade. E Descartes fala, só é digno de ser sabido aquilo que pode ser quantificado. Então, e aí ele elimina um monte de coisa. Nessas coisas que você está falando, desculpa a modéstia aqui, falta de modéstia, eu joguei muito futebol, muito. Meu pai queria que eu fosse jogador. Muito tempo, mas. E uma das coisas que eu gostava mais era de aprender habilidade com a bola. Então eu não era um Ronaldinho Gaúcho, mas meu nome é Ronaldo, e parecido, eu fazia um monte de coisas. Hoje em dia tem competição disso, de habilidade, né? Daqueles caras que eram só. o freestyle. Que a gente fazia, eu fazia com meus amigos. Eu vou trazer uma bola semana que vem pra tu fazer um freestyle aqui pra mim. Olha que o idoso aqui tem um vídeo pra te mostrar em sala de quando eu tava em sala de aula agora, esse ano que passou, o moleque já entrava pra fora, Daniela, você joga futebol. Aí eu falei, comecei a brincar com a bola ali, pô, eu não jogo futebol há muito tempo, não sei o que, mas aí ele brinquei um pouco, daqui a pouco eles mandaram a bola no alto, cara, deu certinho, eu passei a perna de cá por cima da bola e trouxe com a letra, os moleques estavam filmando, começaram a cantar, eu falei, tá vendo?
estou ensinando também futebol. Quem quiser, além de matemática, eu ensino futebol. Todo cara que precisa de sorte. Não, e foi sorte mesmo, porque eu dava jogo de futebol há muito tempo. Aí fizemos um malabarismo na sala de aula lá no Pedro II, que eles estavam filmando. Aí deu, viralizou. Aí o professor viraliza no YouTube, aí... Mas, Vitor, você pensou. Embaixo da aula tem que produzir conteúdo. Mas acho que você não entende. Essa questão é da nota. Não sei se você está Isso, exatamente. Então, aí humanizar essa quando eu entrei no município, eu era conceito, né? Ainda é, né? Não, era tudo conceito. Eu, pô, cara, eu não via sentido naquilo, né? O quê? Conceito não. Conceito. Era um conceito, né? Aí eu falei, por que você nota? Ela é precisa, né? O conceito é muito geral. Esse é 6.7, mas aquele é 6.5. Então, não é? Isso aí. Aí eu fui ressignificando essas coisas, né? Mas ainda assim eu não sei se... Eu tenho muita dificuldade da nota hoje. Pois é. É difícil. Não, e eu lembro que na época do colégio município era isso. E aí o que a gente fazia? Conceito. Não, a gente fazia a prova e falava, não, se tirar de 5 a 6, de 6 a 7, entendeu? Então, assim, era conceito só para dizer que era conceito. Mas também, assim, a avaliação, todos esses textos, né, tá fazendo pensar muito sobre a questão da avaliação. Porque a avaliação não é só a prova, obviamente, né, não é só um teste, não são só coisas individuais. Hoje, eu acho que a gente tem que ter uma variedade de formas de você fazer avaliação. Né, Então, a circularidade ajuda a pensar, porque a forma que a gente tem de avaliação, ela é linear, elas colocam uma à frente do outro, e às vezes tem alunos que têm uma forma de pensar, o outro tem outra forma de pensar, e que você começa a ver que uma é melhor do que a outra. Né? Assim, a nota. Isso, exatamente. Eu parei de dar prova e tenho construído assim, instrumentos que me ajudam, porque no momento você fica, como é que eu vou fazer? Eu preciso dar uma nota. Aí tem momento que primeiro você dá assim, boa da 10 para todo mundo, acabou. Cada um fez o que pôde ali, então não, vocês não posso fazer isso. E aí, mas a gente vai construindo, tem uma série de por exemplo, parei de dar provas, né? No EAD, no CDED, eles vão fazer um projeto para realizar uma atividade em sala de aula, depois tem que botar o plano e depois tem que dar o relatório. Eu já dou uma tabela dizendo, por exemplo, o que tem que ter no projeto, dizendo o que tem que ter em cada item do projeto. Descrevendo mais ou menos o que eu espero, quanto que aquilo vale e qual é o meu critério para avaliar. Então, cara, todo mundo que faz a coisa direitinho fica com 10, 9, às vezes que escreve a bibliografia ou qualquer coisa na bibliografia. Mas assim, e tem as pessoas que não estão nem aí que não fazem, aí também complica, porque aí eles perdem os pontinhos aqui e ali, mas de alguma forma isso, e ainda assim eu mando para o aluno e falo, ó, aqui, esse aqui faltou, tudo bem, beleza, tá de acordo, aí tem alunos que dizem, não, mas eu não escrevi isso. Mas é que, na verdade, eu vou trabalhar numa turma de universidade, então muda tudo, beleza. E aí a gente ainda vai reavaliar. Avaliar É foda. Mas a gente, eu não sei como é que é a melhor, a maneira certa de avaliar, mas a maneira que a gente faz é completamente ao contrário. Assim. Falando de avaliação, de outra coisa que você estava falando, sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção também? É a questão do tempo. Você estava falando do tempo. Que a gente tem, a gente foi formado para achar que a pessoa tem que aprender até aquela data, que é a data da prova. E o que aprendeu depois, se aprendeu depois vai contar, mas ela já perdeu um ponto ali. Isso a gente não faz nenhum sentido. Se uma pessoa na prova errou isso aqui, depois você trabalhou com ela e ela entendeu, aprendeu, ela deveria ter um ponto. Tem escolas que fazem isso, né? Que o aluno fala assim, professor, eu acho que eu estou pronto para fazer a prova. Tem? Acho que na Alemanha tem um curso, e aí o aluno, depois que acaba o curso, ele fala, agora eu estou pronto para fazer a prova. Se ele quiser fazer no meio do curso, ele pode fazer. O aluno diz assim, eu quero fazer a prova. Eu acho que na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, tem um ciclo básico e eles têm que fazer um exame para passar para a segunda parte do curso. Acho que a Miriam me contou isso uma vez. E que aí tem isso, tem as matérias e dizem, agora eu vou fazer. Só uma coisa que aconteceu esse ano. Eu fiz análise com o Vitor semestre passado, e aí ele deu a P2
depois quando terminou o semestre, porque não deu tempo de fazer ali. E aí esse negócio de ter até uma data para aprender e ter que fazer a prova, o Vitor deu a prova, deixou um mês a prova no AVA, no Classroom, e depois ele ainda estendeu o prazo. Eu consegui aprender muito mais nesse um mês fazendo a prova, porque cada dia eu ia lá fazer um pontinho da prova, ia ver, não, acho que essa questão aqui é melhor para eu fazer do que aquela, e aí fazia aquela questão, fazia outra, pensando assim, isso aqui é melhor. Aí terminava de fazer uma das duas, eu aprendi muito mais a segunda parte da matéria do que a primeira, até porque tinha uma semana só para poder fazer a prova, eu tive que ir direto no que eu queria, por conta desse um mês e um pouquinho a mais depois que ele deu para a prova. Aprendi muito mais fazendo aquilo, do que de fato ter um tempo certo e falar assim, não, agora beleza, vamos fazer a prova hoje, você tem 2 horas para fazer a prova, tá, vamos lá, faz e acabou. Já também, mas lá atrás, quando eu estava teve uma época, gente, quando eu tive um desastre lá no curso de análise em 2008, lá, né, que foi quando eu vi que não dava para ensinar análise, não era uma coisa ensinável, dentro daquele espírito clássico da análise tradicional, eu pensei, não, o problema está na linguagem. Eu criei uma disciplina de linguagem matemática, computativa, só que ela funcionava num esquema totalmente diferente, muito seriado, então eu separei lá, primeiro conjuntos, depois quantificadores, sabe? Mas fugindo da tabela verdade. Eu disse assim, cara, nenhum matemático prova um teorema pegando a tabela verdade, deixa eu ver se não existe isso. Não é assim. Então eu tentei ver o que a gente de fato faz quando a gente vai construir uma demonstração e trabalhar com aquilo na dúvida. E aí então tinham vários módulos. E funcionava assim. No início estava todo mundo no módulo 1. Eu levava exercícios e eles iam trabalhando. E aí tinha essa história de que o aluno, a gente marcava, gente, então vamos fazer um teste do módulo 1 semana que vem, uma bateria, outra bateria, quem queria fazer. Se vai bem, passa para o módulo 2. Então tinha um momento que eu tinha grupos, assim, com módulos diferentes também, e cada um caminhando assim, mais ou menos no seu ritmo. Isso foi muito legal, embora várias outras coisas na disciplina, hoje em dia eu questiono, né? Inclusive a ideia de que eu poderia ensinar a tal linguagem matemática. Mas a gente assim vai aprendendo, né? A análise 2 foi eu tenho trauma até hoje. E eu fiz várias matérias com Vitor, para mim, já falei que eu coloquei no caso de Orixá, um Deus, na especialização, mandei até uma carta para ele. Né? Eu tenho até hoje essa carta. Ele é legal, mas assim, a análise 2 para mim foi uma coisa de outro planeta, porque eu nunca tinha nada. Quando o Vitor foi demonstrar o teorema da função implícita inversa no RE, eu me achei lindíssimo. E assim, foi a única, cara, eu não consegui. Eu estava inclusive fazendo aquele concurso Pedro II, que foi no segundo semestre, né? Eram 4 etapas, mas simplesmente eu não entendi nada. Eu teria que ter muito mais tempo, eu tenho até medo. Você sabe que aquilo me deixou com medo de voltar a estudar? Porque para fazer doutorado, você tem que fazer análise. Eu falei assim, se eu fazer análise no RM, eu sou um imbecil, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir aprender. Então essa coisa do aprendizado, de você ser inteligente ou não ser inteligente, depende muito, né? Tempo, né? Disponibilidade, a forma. E o Vitor falou que fez as demonstrações, porque acho que uma delas estava na sua prova, não foi? Prova de aula. Prova de aula sua, acho que foi da inversa, né? Foi a prova de aula para entrar para cá. Foi, na verdade, eu com o palácio. Nada. Foi, na verdade, quando eu fiz a prova para substituto para cá, quando foi a prova para efetivamente, foi teorema de Stokes. Mas isso aí. Outra coisa. Eu vou Deus me defender. Lá na escola a gente estava fazendo aquela questão da Olimpíada, né? Que você falou aí, essa questão da Olimpíada de Matemática. Aí lá na escola a gente já acabou com essa coisa de aplicar para todo mundo. E a gente não tinha essa.
torne uma questão de competição, o outro é melhor do que fulano, ciclano, aí a gente sempre tem uma demanda de alunos, né, que querem, e aí a gente coloca lá, quem quer participar, tudo bem, beleza, coloca o seu nome aqui, né, desse jeito. A gente teve uma experiência uma vez, um tipo de Olimpíada que eu achei interessante, você já deve ter ouvido falar, que é a Olimpíada Matemática Sem Fronteiras, que é uma Olimpíada com equipes. Isso é uma maneira. E que você produz uma equipe. Pedro II tem uma série de medalhas nessa Eu achei que eles adoram aquela proposta assim, participação. Exatamente. Muito parecida, muito próxima dessa questão da singularidade de ideias. Essa Olimpíada os alunos é tudo próprio um dia mesmo, só, né? Isso. que tem que solucionar. A cada turma vai fazer as mesmas questões, mas só que de forma coletiva. Entendeu? Eles vão para o quadro, eles produzem e tal, é o tempo de vocês. Vocês precisam disso. Muito interessante. É a astronomia. Tem a prova lá, lógico, matemática, você recebe um kit antes com propostas de atividades experimentais, de observação do céu e foguete, aí você são guias para você trabalhar aquilo com os alunos e a prova vai cobrar aqueles conteúdos. Então foge um pouco daquela visão do que deveria ter sido em sala de aula, mas aquele projeto foi sendo articulado ao longo do todo. O projeto? O projeto é muito interessante. Eu parei de participar porque eles têm uma questão de bom tempo. Porque embora eles tenham uma visão de projeto, as provas acontecem em março. Aí você tem que escrever aqui. Você tinha que fazer a prova no final do ano. Tinha que ser uma coisa para a prova no final do ano. Não sei por que ele. O pessoal da UERJ. Eles são organizados pela UERJ, né? Vou reclamar lá. Tá, fala que a prova da UBA tem que ser no final do ano. Não pode ser em março. Eu raciocinei uma coisa aqui. Eu fiquei com medo de voltar a estudar. Uma coisa que eu dou aula há 1000 anos, que me formei, que fiz mestrado, e a gente não se coloca no aluno que tem dificuldade, né? Na cabeça do aluno que tem dificuldade. Como isso me fez ficar pensando assim, o RSC me deu lá, como doutor, e eu fui uma vontade de voltar a estudar e com medo de voltar a estudar. Loucura, cara. Loucura. Uma coisa assim, pensar sobre matemática problematizada me ajudou muito a pensar, é isso, pensar que o aluno tem dificuldade, muitas vezes tem toda a razão. A gente sempre, que também tem a ver com esse pensamento linear da modernidade, que também o Neurobico vai ajudar a desconstruir, essa ideia de pensar em hierarquizar tudo. E a dificuldade é sempre interpretada como algo que desqualifica aquela pessoa. Isso, o meu medo era falhar. É muito louco. Mas eu queria também uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei indo para outro rumo. Eu queria também compartilhar uma experiência pessoal, assim como o Ronaldo e o Marcelo falaram, na negócio da montanha e tal. Que é a seguinte, que é o porquê. Assim, eu gosto muito de floresta, né? Eu gosto de entrar no meio do mato, eu gosto de trilha, exatamente, muito. Assim. Já fiz muito trilha, muito acampamento, e eu gosto de acampamento selvagem mesmo. No momento que não estou podendo fazer. Mas eu gosto daquele que você ir no meio do mato mesmo. Eu ia muito, por exemplo, na Chapada Diamantina. Eu acho o lugar mais bonito que eu já fui, né? E lá a gente não levava nem barraca. Era só sábado de dormir, assim. Ia na época da seca, que a gente sabia que não ia chover, hoje talvez não tivesse muita certeza, né? E dormia na laje do rio, assim, acendia fogueira, enfim. E uma coisa que eu sempre pensei, dentro disso, uma coisa que eu gosto muito de fazer é andar pelas pedras do rio, assim. E eu ando muito rápido, modéstia à parte também. E hoje tem até um nome isso, que dão assim. Vai virar esporte. Isso virou um esporte. Aí vai competir. E nesse negócio, eu sempre pensei nisso um pouco, porque algumas pessoas já me falam,
na época, como é que você consegue dar uns pulos assim nos lugares que parece que é impossível, pular de um lugar para o outro e se cair em pé na pedra, sabe assim? E eu sempre pensei nisso como se eu estivesse conversando com as pedras. E que as pedras meio que me dizem, sabe? Vai por aqui, e lugar que parece escorregadio, mas na verdade não é. Como é que você sabia que não era escorregadio aquele lugar, entendeu? E isso é uma... Você não consegue fazer isso se você não ouve a pedra. Se você coloca numa posição diferente da pedra, que é exatamente isso, que é a mesma coisa. Por que o Krenak consegue entender o rio como um avô? Porque ele se coloca igual ao rio. Então, se você coloca num lugar separado da pedra, você não consegue entender o que a pedra está te dizendo. Você não consegue fazer isso, entendeu? Eu sempre tive essa experiência. E aí eu acho, que é parecido com o que vocês falaram, e aí eu acho que essa coisa, como a gente se colocar com os outros aí na natureza, está na gente. Mas a modernidade recalca isso. Entendeu? Acha isso, não é besteira isso. A pedra, Agora, essa experiência eu curto bastante, né, da atividade ao ar livre, pedal, corro, né? E quando eu comecei a pedalar em trilhas, né, o grupo falava assim, algumas expressões que eu depois fui entendendo, que assim, você tem que fazer a leitura da trilha, tem que fazer a leitura da trilha, é o que você falou. Eu falei assim, como assim a leitura da trilha? Você está passando pelo lugar errado. Eu falei, como assim? Está tudo errado, tudo que era assim, é pedra, é raiz, é buraco, não era para gente estar aqui. E eu comecei a enxergar isso, você já olha e você já enxerga. Aqui eu consigo passar, ali não. Não sei se você já foi na Bela da Gávea. Sim. Que tem aquela trecho que é Carrasqueira. Aí a mesma coisa, quando o cara falou para mim, aquilo para mim foi assim, fácil, porque eu já tinha essa leitura que a Carrasqueira é uma pedra, né? Uma parede, você vai para um bom lugar, isso acontece. Não. Vai ler na pedra, eu olhei assim, comecei a subir essa aí. É isso. É porque a gente está enxergando as ranhuras, onde encaixa a mão, onde encaixa o pé. E ela vai meio que te dizendo, assim, se você souber perguntar. E as crianças também nascem saber. Sim, acho que a gente se destrói. Eu ia comentar, eu não tenho essa habilidade atlética não, e por sinal a única coisa que eu joguei na vida foi vôlei, mas eu vou deixar isso aqui. Aquela coisa chata. Exato. Mas eu queria comentar. Mas jogar deve ser diferente de assistir. Jogar maravilhoso, assistir também, é muito cabeça. Mas já faz um tempo que eu faço curso de desenho. E uma coisa que a gente, que conversando lá, a gente foi pegando, né? Conversa muito sobre um monte de coisas, desde teoria da arte até de diferentes impressões, coisas assim. Mas a gente quer muito fazer uma aula na Rede da Boa Vista de desenho em bloco, né? Tipo, pegar uma árvore e tentar desenhar uma árvore, desenhar uma coisa. E a gente começou a conversar muito recentemente sobre essa questão da observação, né? Tipo, como criar uma peça de arte não é você olhar e você reproduzir o que você está fazendo, é você interpretar, é a sua visão interpretativa daquilo que você está olhando. Então, se todo mundo parar para desenhar a mesma árvore, cada pessoa vai desenhar uma árvore diferente, porque não é a árvore, é o que você interpreta da árvore. Isso, na escola tem uma maneira certa de desenhar árvore. Exato. Não é nem só isso que eu chamo. Não, sim, eu sei. Mas não é nem... escolas. Você vai aprender a ser uma pteridófita, não a desenhar árvore. Mas não era nem isso que eu ia comentar, é que tem essa questão de você precisar, não é exatamente uma comunhão com o que você está desenhando, porque eu não sei se eu chegaria a dizer tanto, mas você precisa de uma certa questão de humildade diante daquilo que você está querendo interpretar. Porque se você não aceita aquilo como tão importante quanto você próprio, então você não consegue trazer aquilo para uma interpretação sua. Você primeiro tem que colocar tudo em pé de igualdade para você depois poder pensar qual é a cor, qual é a sombra e etc. E aí o que a gente estava falando sobre a modernidade, um outro assunto que a gente está conseguindo falar, é sobre a geração de arte pela internet artificial. E que é mais ou menos, eu diria que é até mais sério do que a gente estava falando sobre transformar o skate no esporte olímpico, nessa comparação,
Mas nessa regra de 3 aí, talvez eles fossem incomparáveis dentro dos dois universos. Porque é exatamente você tirar tudo que é humano do que é mais humano. Do que não poderia mais ser mais humano do que aquilo. E você, tipo, pixelar, tornar zeros e uns aquela formação que nenhum computador vai conseguir gerar. Existem artes de IA que se você bate o olho e fala, nossa, que coisa bonita. Mas aquilo não é arte, porque aquilo não tem a interpretação humana de uma coisa que está sendo representada. Então, até que ponto ser bonito está terceirizando a emoção. Exatamente, até que ponto ser bonito é suficiente para aquilo ser validado. Eu, particularmente, acho que a gente deveria, na calada da noite, destruir todos os geradores de arte artificial. Mas não deixe isso gravado, se um dia eu conseguir, eu tenho provas contra mim. Estou tirando provas aqui. Tem até um meme, né, que fala disso, né? A inteligência artificial. Eu não queria uma inteligência artificial que faz arte, música, literatura, enquanto eu tenho que lavar a louça, trabalhar 8 horas por dia. Exato. Eu queria um robô que arrumasse a minha casa para poder fazer o que eu quero. Exatamente. Exatamente. Mas o objetivo de trabalhar é esse. Mas o objetivo de trabalhar é pagar as contas de 9 a 5 a pagar as contas para você poder fazer o que você quer no resto do tempo. Eu acho que também não dava para vir no assunto, mas que entra muito que a gente falou talvez no primeiro encontro da profissionalização da profissão do professor, que é assim, não é a vocação, não é a entrega da sua alma para a escola. Não perder de vista que, uma vez que a gente não vai deixar amanhã de ser uma sociedade capitalista, você precisa do seu meio de pagar as suas contas e para você poder ter o resto da tranquilidade na sua vida, não entender a profissão, embora a gente vai estudar, vai tentar fazer melhor, vai tentar quebrar o sistema por dentro. Mas enquanto isso tem que continuar vivendo, não pode deixar. Não pode deixar que isso coma toda. É o que a gente estava acabando de falar aqui paralelamente agora. Eu sou professora, mas eu também sou desenhista, eu também jogo vôlei e eu também faço 1 milhão de outras coisas. E deixar que essas partes coexistam. Entendeu o ponto resolvido? Exato. Mas é deixar que essas. Acho que eu não tenho que todo mundo é obrigado a não gostar das Ai, que visão inocente. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Da gente se permitir ser várias coisas. Eu acho que isso é uma das coisas da modernidade que é muito tóxica, né? Você tem que ser uma coisa. A gente perder a pluralidade que é tão acho que eu usar uma foto é uma interpretação também. Os grandes fotógrafos conseguem interpretar o momento, a luz, aquela coisa toda. Com o que eles são. Exatamente. Parcial para nossa criança. Aí é o perigo de uma história única, né? Exato. Bem isso. Porque transforma a gente em pessoas que também só têm uma dimensão. Isso aí. Então eu queria falar, posso, já que você falou dessa história, que a gente também trabalha para pagar as contas, eu queria trazer um pedacinho do A Vida Não é Útil do Frenac. Mas é mentira para não pagar as Não, deixa eu falar. O meu esporte não era de competição. Não, também. Qual? Patinação. Patinação também. Mas tem patinação. No gelo. A minha patinação No gelo, patinação. Tem corrida. Mas não é para chegar de um lugar no outro. Não, mas tem uma competição de patins de rodinha, que é o roller derby. Mas é olímpico isso? Não, mas é competitivo. Foi mal. Mas não é Não, a Adriana, sabe a Adriana Sim. Cavalcante? Ela joga isso, ela teve uma fratura bizarra no selvagem. Eu lembro quando ela estava começando. Não, ela teve noção dos aviões. Ela teve uma fratura daquela de montar um ferro, assim. Sabe? Aquele ferro que ficou lá de fora, nesse jogo aí. Que jogo? Roller derby. Eu tive. É aquele que vai fazendo. Eu não faço ideia de como funciona, só sei que existe. É numa pista redonda, assim, é compatível, tudo que eu sei. Eu tive que parar há uns anos atrás porque.
Vamos dizer assim, eu um dia me animei e andei como quando eu tinha 18 e eu caí quando eu tinha 18, é muito emocionante, gente, cair no patins é muito legal, porque você voa, é uma sensação. Só que eu me quebrei como quem já tem quase 50 anos. Então eu tive que os dois, quase fratura dos dois. Aí, foi antes da pandemia. Bom, vamos deixar isso claro. Aí, olha só, tem um trecho aqui que o Krenak escreve nesse livro, né? E justamente vai falar também da questão da escola e dessa questão da vida para trabalhar, né? Ele fala, né? Eu ganhei uma plantinha, posso ver um pedacinho? Claro. Eu ganhei uma plantinha maravilhosa que produz umas folhinhas que você pode colher, lavar, botar um azeite ou um limão em cima e comer. Ela é cheia de proteínas e se chama moringa. Então, a minha planta de moringa estava crescendo lá no quintal e um dia, do meio para o fim da tarde, as formigas a achavam. Quando eu olhei, não tinha mais nenhuma folha. Tinham comido todas, ficou só o talo. Aquilo me deu uma chateação com aquelas formigas, pois nós estamos fazendo a mesma coisa com o planeta. Do meio-dia para o fim da tarde, a gente termina de comê-lo. A ecologia nasceu da preocupação com o fato de que o que buscamos na natureza é finito e o nosso desejo é infinito. E se o nosso desejo não tem limite, então vamos comer esse planeta todo. Né? E assim, Você é de Paulinho? Da Vida Não é Útil. Naquela apresentação que eu fiz lá, eu linkava isso com justamente aquela ideia da cigarra e da formiga que a gente transmite para os alunos. Você tem que a cigarra ficar cantando e depois não tem comida, né? Você tem que ser igual a formiga que trabalha. Então aí eu vou ter como contraponto. Mas logo depois disso ele vai falar especificamente da escola, por isso que eu trouxe quando ele diz assim. Eu acho gravíssimo as escolas continuarem ensinando a reproduzir esse sistema desigual e injusto. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento. É tomar um ser humano que acabou de chegar aqui, chapá-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. Para mim, isso não é educação, mas uma fábrica de loucura que as pessoas insistem em manter. Então, eu acho que eu quis trazer desse tipo, apesar de não ser que também é um filme maravilhoso, mas eu acho que é essa questão que a gente está discutindo também aqui, né? De até chegar num momento onde é que agora a gente vai evitar o fim, a gente pode odiar, né? Na verdade vai ter o fim do mundo alguma hora. Eu fiquei pensando agora dessa coisa da abelha, formiga, é o nome operário, né? Abelha operária, não é tudo, né? Que eles chamam. E na verdade aquilo ali, porque tem uma abelha rainha. A rainha com a conotação da rainha da Inglaterra, não sei o quê. Exatamente, não tem nada a ver, porque aquilo ali é a sobrevivência da colmeia, não sei o quê, instintiva. Não, tem que dar os nomes, né? A rainha, essa não faz nada. Essa outra é operária que vai lá correr atrás, né? Do néctar para alimentar todo mundo. É a maneira que eles têm de ver a natureza. Carrega essas coisas. Hoje o agroecólogo fala ele para você o seguinte, para ele o seguinte, coloca aquele veneno lá na plantação para ver se essas formigas morrem e você come. Eu ia falar isso. O produto envenenado. Se você se envenena, você mata a formiga, você mata. Entendeu? Você vai matando tudo. Tá em volta. Uma das primeiras coisas que esse demônio fez foi liberar veneno. Nossa Senhora. Inclusive esse ato também refere na vida das pessoas que sobrevivem da extração da floresta, igual o açaí, né? O pessoal vai na natureza, preserva a natureza, porque depende daquilo, extrai. Agora eles fazem uma plantação, o preço é mais barato, destrói todo o ecossistema em volta. Aí as pessoas que dependem também, a vida já começa a piorar. É toda uma cadeia de destruição. No início do açaí, quando eu vi o Barra Sul também. Eram todos eles preservavam, porque aí começa logo. Mas a gente precisa produzir para alimentar todo mundo. A gente precisa produzir para exportar. Isso. Para exportar, não para alimentar todo mundo. Nesse vídeo também o
e esse mel está sendo consumido lá na Europa, e o pessoal aqui na favela não tem comida, porque ele tem que primeiro alimentar aqui, né? Nós temos uma produtividade do governo do mundo, né, destruindo tudo, né? E nós não comemos. E ainda comemos só pior a carne com preço mais caro. Exatamente. Porque os melhores cortes compram para com preço os melhor. cortes que são lá fora, o boi usa chip para saber onde ele está andando, o que ele está fazendo, e as carnes cada vez piores e mais caras. Gente, um negócio que eu vi esses dias, eu falava da questão da privatização da saúde, né, que me chamou muita atenção. Você foi, acho que foram outras palavras, outro da regra, eu gosto muito desses dois negócios. Né? E aí falava de uma medicação que eu acho que é usada também para a Covid, que ela está sendo vendida nos Estados Unidos, eu não vou lembrar, mas eu acho que era tipo $3 mil. Tá? Só que aí o pessoal foi ver, os pesquisadores, não sei o que, descobriram que o custo de fabricação daquilo era $13. Mas qual é o cálculo que é feito? O cálculo que é feito é, se eu vender, custa 13, se eu vender a 30, eu vou vender para muita gente, com uma certa margem de lucro, que vai ser muito baixinha. Será que eu consigo, botando a 3 mil, vender para pouquinho, mas como... Ou seja, essa conta, o que está mais? Não importa quantos vão morrer. Não importa. O objetivo é o lucro. E a mesma coisa com a educação. É criminosa. A gente, ser humano, quer dominar a coisa. Quer dominar a natureza, o outro ser humano quer dominar a educação, quer dominar. O negócio é o poder. E a qualquer preço, qualquer custo. Agora, eu acho que a gente também, nas escolas, justamente a gente tem que buscar caminhos de favorecer o trabalho coletivo solidário, né? Exatamente por isso aquela questão dos jogos, né? Pensar jogos, né? Assim, que as pessoas estão juntas buscando um objetivo, eu acho que tem toda uma... Porque a nossa mente ela é moldada para agir e reagir de maneira competitiva o tempo todo. E a gente também participa dessa construção, tanto como sofrendo a construção, quanto atuando em prol dela. Né? A gente leva para as relações pessoais, essa coisa da competição. Se você bobear nas relações afetivas, você daqui a pouco está sendo competitivo e você tem que, opa, calma aí. Porque, cara, é uma coisa que se coloca, como já falaram aqui, desde as criancinhas da escola, desde as primeiras coisas. Tudo é competição. Tudo você tem que ser melhor que alguém, melhor que não sei o quê, melhor que o outro. E aí começa aquela outra coisa destrutiva que você falou no Cielo. Tomara que esse desgraçado não quer. É isso aí. Tomara que. Como é que você falou? A menininha japonesa caia pra fadinha ganhar. Ele ainda fala isso, ele ganhou em 2002 da Copa do Mundo. Ele fala: não, nas Copas do Mundo eu torço contra o Brasil. Eu sou o atual campeão mundial pelo Brasil. Se alguém ganhar, ele é o Vampeta. E as pessoas acham, pô, o cara é muito genial. Tem amigo meu que acha muito engraçado e fala, pô, o cara é muito genial, é verdade. Mas o apelido dele é maravilhoso, né? Porque aí vai ter outra geração de campeões da Copa do Mundo e vão esquecer ele. Psicopata. É o Vampeta. O apelido dele é esse. É mistura de vampiro com capeta. Ele devia ter jogado pelo América, campeões 13, 16 e 22. Mas não por esse motivo. E eu não consigo me controlar, eu adoro quando o Brasil perde. Não. Também não é naquela categoria, tá? Eu não consigo, assim, sabe? Você sabe o que a direita iria utilizar se o Brasil fosse campeão. Não é não? Sim. Não é não? É. A última prova. Mas não é nem por isso. Ah, tem isso. Sim, a Copa de 70, 90 milhões, tem essa frente de Brasil. Vocês viram aqueles sketchzinhos com os caras do Morte Vida, não, do Alto da Compadecida? Aqueles dois, gente. O João Grilo e o... Isso, os sketches que eles fizeram pra ele, eles são... Que eu nunca falava, gente, vocês não viram isso? Gente, eles fizeram isso.
pegaram um filme, aí pegaram imagens de filme e eles dublaram, mudando as falas deles, né? Prova. E aí, não, porque esse cara. Eles mesmos, eles mesmos dublando com outras palavras, aquelas. Gente, isso é maravilhoso. Mas eu lembrei que tinha uma dessa, né? É a Copa do Mundo. Então, mas eu torço contra assim, porque eu acho muito foda ver aquele bando de homem hétero com testosterona baixa quando o Brasil perde, sabe? Uma vez que, nessa última vez, porque eu acho muito babaca essa maneira de torcer, assim, meio que. E tem essa coisa do ufanismo, né? O Brasil, tipo assim, que como se esses caras representassem o Brasil, mas de novo, que Brasil? De que Brasil a gente está falando, né? Representam quem? A mim não representa, então eu não estou. Então, de novo, eu acho que esse é um instrumento de idealizar uma ideia de Brasil que coloca um monte de gente fora. Eu não me identifico com aqueles caras, eu quero que eles se fodam. Então, quando se diz, a seleção brasileira representa o Brasil, um monte de babaca, Neymar e coisas assim. Então, quem não se sente representado por ele não está nesse Brasil, né? Brasil é uma invenção artificial. Então, por isso que eu adoro quando eles perdem, assim. Dessa última vez que o Brasil foi eliminado da Copa, que foi onde? Como? Se não lembro direito. Contra a Croácia. Foi os pênaltis. Nos pênaltis. Na Rússia. Não. A Rússia não. Rússia foi em 2018, não foi na França. Olha só, vocês vão fazer essa opinião de exatamente. Eu nem sou, não sei. Mas vocês não perderam a gente. Enfim, mas essa. Mas agora foi o título árabe, não é? Não, na Copa. Foi no Catar. É a Copa do foi eliminado. Então, na hora desse jogo, o Brasil foi eliminado, eu estava num avião. Só que assim, nem eu estava indo para onde, assim, eu estava indo para algum lugar, assim, dar uma palestra, uma coisa assim. Só que quando o avião estava decolando, o jogo que estava acabando foi pênalti. Foi pênalti, então é isso. Quando o avião estava decolando, porque assim, eu acho que as pessoas que estavam no voo fizeram uma conta que quando o avião decolando teria acabado o jogo. Só que como foi pro pênalti, não acabou. Então quando o avião estava decolando, estava começando os pênaltis. Aí perto de mim tinha esse bando de homem hétero, assim, aqueles estavam claramente torcendo. Aí eles começaram a gritar pro cara não decolar. Começaram a falar, não, peraí, piloto, segura aí pra gente ver. Aí, obviamente, o piloto ignorou, decolou. Tá achando que é 45 que dá Tá achando que é o 45 que dá pra fazer? Fez igual do 45, ignorou. Exato. Exatamente. E tipo, com umas falas super babacas, assim, porque essas falas de torcida, elas desqualificam o adversário, né, assim. É meio, bem real, torcer pra menina cair, quebrar uma perna, né, enfim. E aí eles ficaram super assim, estavam assim, aquela galera de torcida. Aí quando o avião pousou, já tinha acabado o jogo, o Brasil tá vendo. Aí foi muito legal ver a cara deles, assim, sabe? Isso me dá muito prazer, assim. As coisas são tão loucas dessa competição. Houve um episódio, eu sou flamenguista, eu venho com esse do meu pai, né? Já vou Maracanã na terça-feira de novo. E simplesmente detonaram o Gabigol. Você deve ter escutado falar desse cara, o Gabriel Barbosa Gabigol. Porque ele em casa, ele é um babaca. Ele usou a camisa do Corinthians, mas tá, ele é um babaca. Ele é paulista, né? Ele ganhou de um amigo, depois do jogo do Corinthians. Porque ele virou os haters destruídos. Tanta coisa que ele é babaca. Escolheram isso.
ele foi multado, perdeu a camisa 10 do Flamengo, contra o ano 99 dele, está no banco de reserva, Já tava, né? no YouTube. Não poderia dar um ano. É por causa do Tite que não gosta dele. Mas assim, cara, que loucura! Uma camisa que um amigo deu, ele estava e alguém fotografou e vazou a foto dele com a camisa do Corinthians, que aliás é linda. Eu sou flamenguista, mas a camisa é linda, preta, com um negócio assim, brilhante, eles se estrearam agora. Pô, o cara também, sabe, está sendo execrado por causa Isso foi recente? Agora. Tem Uma semana. Exatamente uma semana que isso, quinta-feira passada que eu foto. O cara tem tantas outras babaquices, né? Que são aceitas, que são aceitas, e destruíram o cara. Mais louco essa ética. Isso aí, eu na escola, principalmente, olha, eu estou detestando o jogador de futebol, principalmente o chamado Neymar, porque os alunos têm habilidades diferentes. Vai botando uma escolinha de futebol, lá e as crianças com aquela ilusão que vai ser jogador de futebol, simplesmente fala, não preciso estudar, nem estudou, fulano não estudou, eu vou ser jogador de futebol. É hora de ensinar a porcentagem. Cara, você sabe quantos jogadores tem no Brasil que assim, brilhante, nominal, muito melhor e que nunca você nem viu. Mas olha só. Quantos pelo salário? Não, mas o pior é que esse cara viu uma referência moral. E é um cara. Mas nesse sentido, eu posso falar que o meu sobrinho está na base do Nova Iguaçu. E logo é a idade da minha filha também, 10 a 11 anos, né? E entrou na escolinha e foi. Agora está todo orgulhoso. Na peneira. Mas tem toda uma regra. E uma das questões é que na escola não pode, você tem que ir bem na escola, tem toda uma questão assim, comportamental, sabe, que eles colocam. Então, eu acho que até isso pode Tem muitas fases que fazem você isso. está querendo ir para o futebol, Você você vai tem para a que escola, estudar. para poder continuar. Mas eu acho que o pior é isso, que é nem ele querer ser jogador de futebol, é que esse cara vira uma referência de ser humano. Sim. Não E é só mais de jogador, tanta de besteira, coisa horrível que o Neymar faz. Não é? Violência contra a mulher, etc. Ele Sendo referência para o teve até a história, ele pagou a fiança do Daniel. Ele emprestou, né? Eu fui fã dele no início, eu comprei ele era muito habilidoso. Quando o pior pra mim é, se você pagar $1 milhão, eu diminuo sua fiança. Isso pra mim é. Parei de assistir. Se não tiver $1 milhão. Aí o Neymar não brigou. Porque não só agora, mas desde sempre, né? A justiça sempre teve preço. Quem tem dinheiro consegue. Porque pra mim o bizarro é isso, assim, não é nem ele dar o dinheiro, é tipo assim, é ter a possibilidade de, se você tiver €1 milhão, você ter sua pena reduzida em. E aí, não, você pode cometer um crime. Isso. Se você é pobre, surgiu esse debate na internet, porque agora o estupro tem um preço. Você pode permitir Você pode pagar por estuprar, ter o direito de estuprar uma mulher. Exatamente. Porque a questão da grana é porque os bens dele, o patrimônio dele está bloqueado. Ele tem mais que isso. Só acontece que você vai continuar preso porque você não vai ter dinheiro já que está bloqueado. Mas ele tem amigos que vão emprestar Não, mas não supõe isso não. Eu acho que quem fez essa regra sim, é claramente para você permitir quem tem dinheiro. Ele mesmo com dinheiro bloqueado, se ele fosse pedir dinheiro para o banco emprestaria para ele. Mas para um outro não emprestaria. Exato. Mas é muito louco isso, gente. Toda a ideia da fiança, se pensar, a pessoa paga a fiança. Não, a própria questão do encarceramento pode ser muito problemática. Exatamente, Agora, a Angela Davis fala muito disso, de encarceramento. Assim, como a prisão é a nova senzala, né? pois é. Mas, e aí você vê que é uma senzala, de fato, é para alguns, de fato, só para alguns, porque os outros podem pagar isso aí. Né? Tem o mecanismo. E não só isso, né? Apareceu no Fantástico, eu vi no Fantástico, o cara foi preso 12 anos nesse último Fantástico, acho que foi no Fantástico, lá, num lugar com televisão assim.
que o cara ficou preso 12 anos, que foi um daqueles de identificação por foto. Tem um monte de gente. Inocente, 12 anos preso. E o Estado não vai pagar nada. Ele tem que pagar todos os honorários. E vai ter que entrar na justiça, quer dizer, sem dinheiro nenhum, para tentar reaver isso do Estado. Não, e esse foi que quantos devem passar o resto da vida, nunca morreram, nunca foi descoberto. E esse negócio de identificação por foto que já está, não sei se proibido, né, mas já está muito questionado. Não, ninguém nem sabe como que a foto da pessoa vai parar lá, né? Pessoas que não têm um antecedente têm sua foto lá no livro. E quantos brancos foram identificados por foto? Né? Assim, só preto. Tem esse lado, né, como sua foto foi parar lá, e tem essa visão, que é tipo, preto é tudo igual. Né? Eu acho que é isso. Foi quem foi? Foi um preto. Então, isso continua ser questionado e continua acontecendo, né? Assim, continua gente sendo preso. Com essa coisa das câmeras, né, que identificam, assim, também aconteceu isso, né, as pessoas. E essa é a questão, quem são as pessoas? Não, e uma coisa muito sinistra, né, que você vê, nos Estados Unidos, os presídios, eles são entidades lucrativas, eles são privatizados. E você tem lá mais, as pessoas dos Estados Unidos falam, ditadura da China, não sei o que, você tem mais gente presa nos Estados Unidos do que na China, e a população da China é 4 vezes a dos Estados Unidos. A gente tem uma população carcerária maior nos Estados Unidos do que em qualquer lugar do mundo. E a gente aqui, se bobear, vai parar nesse negócio de privatização. Tá muito perto disso. Tá muito perto E disso. lá, uma maioria negra nos Estados Unidos, sendo que o percentual de negros nos Estados Unidos não é tão alto assim. Pior ainda. Pior ainda. 13%. Isso aí. É pior ainda. Mas a população carcerária são mais negros do que brancos. Ou seja, é muito discrepante. Muito. 13% de negros. Gente, isso é um mecanismo para exatamente escravidão, trabalho forçado, porque lá o cara tem que trabalhar. Trabalho forçado. Bota ali qualquer um. Essa é usada. Mas é uma maneira de eugenia também, né? Eu acho que enfim, é uma maneira de extermínio da população negra. Também. Só vi as abordagens policiais que eles fazem lá. Eles matam as pessoas na abordagem. O cara nem chega. O cara não é assim. O cara nem chega a ser encarcerado. Vários. Isso aqui também é muito diferente, não. Tem 3 sobrinhos. E eu sempre falei com eles, sai do documento, menino, a gente é preto, sai do documento, cuidado. E eles falam, não, tio, até que estava confinado no carro, já vieram os policiais armados, com metralhadora, e abordar o carro. Depois eles andando perto de casa, foram abordados também, mas sobrinhos não saem mais de casa. 3 rapazes, um tem 21, 22, o outro 20. Aí 3 rapazes ficaram dentro de casa, um só sai para trabalhar, vai na casa do namorado e volta. O outro vai lá na esquina, joga futebol e volta. Eles não saem. Eles ficaram muito traumatizados com isso. Então isso é muito triste, gente. Você já falou alguma experiência sua, né? De abordagem? Eu contei uma vez, foi em Curitiba isso, inclusive. Tinha algum menino entre os amigos? Isso. E esse negócio não podia entrar de. Eles disseram, não pode entrar de tênis. Foi muito assim, descarado. Estava todo mundo de tênis. E só o cara negro foi barrado. Assim, porque não pode entrar aqui de tênis. É uma coisa bem vestida, né? Boa aparência. Sabe que piorou muito? Eu, quando comecei a fazer aula com ele, eu sempre falei, gente, eu nunca fui vítima de racismo. E eu volto a pensar, desde a minha infância, até uma determinada idade, realmente. Quantas vezes? Quando eu era criança, pelo Você local. acha que mais recentemente? Exato, piorou, eu sinto isso mais recentemente. Quando eu era criança, adolescente, tudo, era um lugar novo em Belfort Roxo, era um loteamento e tudo, e todo mundo sempre casou, preto, branco, criança, todo mundo brincava junto, e tinha as brincadeiras sempre racistas. Ó, seu macaco, aí o outro respondia sua barata descascada, e continuava a brincadeira. E
saía traumatizada, era assim, era para trabalhar as costas à sua altura e continuava a vir. E eu nunca senti essa discriminação. Meu irmão saía, andava, às vezes no ônibus ia trabalhar, eles estavam revistando o ônibus todo. Naquele tempo eles estavam o ônibus todo. Meu irmão ia, viajava, saía. Agora meus sobrinhos adolescentes são diferentes. Entendeu? Eu tenho que comparar porque eu tenho irmão, primos, todos mais ou menos da minha faixa etária, que saía livremente, andava livremente. E agora os meninos são diferentes. É a polícia passando toda hora. E como eles estão no perfil, no padrão, eles têm medo, porque toda hora é abordado. E olha que o lugar que eu moro não é em Belfort, mas é o bairro assim, de menos riscos. E é um bairro de paz. O Uber leva a gente, traz, porque mora ali, não é outros cantos de Belfort. Começou a ter uma evolução, inclusive, na legislação, inclusive para LGBT, né, racismo, etc. E aí o que acontece? Isso tudo calou ou deixou dentro do armário algumas pessoas um pouco amedrontadas com essas coisas. O que aconteceu? Eu já contei isso para o meu amigo Fernando, né, que tem a minha idade, né, e quando o bolsonarismo começou, né, ainda estava nas campanhas, né, de 2018, eu disse para ele assim, falei assim, olha só, esse cara está dando vozes a umas coisas, né? Essas pessoas sentem legitimadas. Exatamente. E eu falei assim, aí o Fernando falou, não, que isso, cara? Já houve uma evolução muito grande. Eu já contei, inclusive, que né, ele é casado há muito tempo. E ele só sofreu, tem a mesma idade que eu, 65 anos. Ele só sofreu alguma coisa depois do bolsonarismo. Ele é casado há 40 anos com o mesmo cara e nunca sofreu o que ele sofreu num barzinho em Leblon, né? E ele falou assim, porra, Ronaldo, caramba, né? Que loucura que você falou. Eu falei, esse cara está dando vozes a pessoas que estavam começando a ficar amedrontadas por causa das legislações. E aí começaram os movimentos todos, a não sei o quê. Aí a gente regrediu muito nesses últimos 4 anos. Mas muito. E eu acho que até a polícia, que já era assim escancarada, acho que hoje está até mais, tipo assim, já tem, por exemplo, um governador que protege. Isso, um governador exatamente. Legitimou, inclusive, as ações policiais. Então é para chegar para matar a gente. Eles fizeram um governador, eles fizeram isso por aí. Toda a estrutura política do Rio de Janeiro hoje é oriunda da polícia. Eu penso que em São Paulo. Em São Paulo também ontem teve uma. Bateram muito nos manifestantes. Eles desceram para os estudantes. Mas assim, é para chegar lá e descer. O Tarcísio exterminou, né, por causa de uma morte de um policial, ele exterminou essa comemoração dos bolsonaristas, não sei o quê. Foi como se ele fosse um grupo de extermínio vice-dano. E ele falou que tinha que ser assim mesmo. Faz assim porque meu curral eleitoral vai continuar. Exatamente. E esse cara tem perigo de ser presidente. Ele é o candidato da Rede Globo. Sim. É o candidato da Rede Globo. Estão começando a mitigar ele, né? Colocar, né, maquiagem, Isso. mitigar as coisas que ele faz. Exatamente. Essa aula é muito boa. Muito show de bola, né? O que mais sobre os textos? Eu acho que tem um conceito legal do livro que é o de confluência, né? Exatamente. Ele fala muito disso. Tem a confluência e a transfluência. A confluência, então, se eu entendi direito, que são diferentes grupos, mas que caminham numa direção, né? Juntos, né? Confluem. Eu acho que sim. Bom, na verdade, eu acho que eu não entendi muito bem essa ideia. Mas não, eu também não sinto segura para falar, não. Mas, nem eu. Eu entendi, não sei, até então, se vocês tiverem podendo Não, isso. Pode falar. Então, isso que você falou da confluência, eu me lembrei de outra coisa também, uma intencionalidade minha no texto, nos dois textos, né? Foi buscar algo que
conversa, como, por exemplo, o que o coloca, da gente agir nas fissuras, né? Quando você for das cronologias, uma aqui, outra aqui, como é que elas não parece que elas não têm interseção, né? Eu tentei buscar alguma coisa tanto de um quanto do outro, né? Alguma coisa que conseguisse conjugar. Será que é possível a gente agir nesse mundo ainda, né? Com essa sabedoria ancestral, talvez com a ideia de confluência? Eu fiquei pensando, sabe, sobre essas questões aqui do Krenak, ele fala, tem uma parte que ele acho que ele fala, acho que é sonho, da questão do sonho, né? Enfim, mas tem toda uma conotação diferente do sonho. Tem todo um destino, você tem que ver a natureza de uma outra forma. Entendeu? Você tem que saber sonhar, mas não é o sonho do carro, não é o sonho do objeto material. Isso não é ter, não é ser um consumidor, né? Mas é você ter um outro sentido para se sonhar, né? Então, e daí eu tentei buscar isso, sabe? Nessa aproximação do isso. Você me lembrou uma coisa, tem um círculo de debate no YouTube, chama Círculo dos Sonhos, um canal Selvagem, que acho que o Krenak é um dos donos desse canal. Depois eu vou botar o link lá. E tem debate sobre o sentido do sonho nas sabedorias indígenas, que é outro o sonho. Como eles lidam com o sonho também não tem aquela leitura convencional que eles têm do sonho, como eles têm, eu não sei. Meio que o sonho também é uma fonte de conhecimento, você aprende sonhando. Exatamente. Não é só um sinal, ou algo que já aconteceu, só não. É um lugar onde você também pode ter um aprendizado. Posso fazer um comentário? Não sei se eu estou sem falar, não sei nem que horas são, mas para fechar. 10 minutos. É porque eu queria tomar. Literalmente a primeira coisa que a Michelle falou hoje, que foi o que abriu a discussão toda, a questão da oralidade e tal, eu passei a gastar aula pensando um pouco que a gente tem metodologia de pesquisa e educação, a metodologia da história oral, né? Da pesquisa narrativa, etc. Inclusive que eu usei para pesquisa do mestrado. E eu fiquei pensando, que idiota, né? Que a gente tem precisado, porque assim, tipo, oficializado, né, enquanto uma metodologia aceita para pesquisa, não sei o quê, se não estou errada, é década de 80, é muito recente. A gente sempre conversa que a pesquisa em educação, ela é um pouco recente, tal, mas enfim, não é de muito, tipo, 40 anos atrás. Talvez menos do que isso. E aí eu fiquei pensando, não sei de quanto, mas na própria história é muito recente, a ideia de história oral. E aí eu fiquei pensando, mas precisou dois americanos institucionalizarem isso enquanto metodologia de pesquisa para ser aceito pela academia e a gente poder começar a usar, quando já é uma coisa tão... Se estivesse olhando para outro canto, já tinha descoberto mais coisa antes, né? Mas aí isso ficou meio humano na cabeça, fiquei, caraca, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que dava pra gente fazer uma pesquisa que fosse mais discursiva, assim, né, trazendo, sem ser uma pesquisa quantitativa, de fazer gráficos, e eu fiquei tão animada, e até tipo, nossa, descobriu a roda aí? Ou seja, a gente deu uma mó volta. Exato. Epistemológica, teórica e tal, para falar uma coisa que para essa galera é óbvia. Exato. E eu não isso é um exemplo como muitos outros dessa mesma coisa. Pois é, mas é porque isso bateu tão perto de casa, sabe? Que, nossa, sem noção. Porque eu lembro que as primeiras coisas quando eu comecei a pesquisar em questões de base, metodologia e tal, eles falavam de alguns estudos, os primeiros estudos foram feitos, e falavam sobre colégio de periferia, sobre comunidades latinas em colégio de periferia nos Estados Unidos, não sei o que, dando qual estado. Tem estudos brasileiros que vão falar sobre comunidades no campo e etc. Eu falei, nossa, não é como se tivesse alguém antes dizendo pra gente que ouvir as pessoas era uma boa maneira de pesquisar, não é mesmo? E aí eu fiquei tipo, poxa, não precisa disso. Tem uma pergunta, com relação a consideração das teorias ancestrais, você colocar isso num artigo científico, você colocar isso numa dissertação de mestrado, na tese de doutorado,
parte disso, por exemplo, eu sei que a gente está debatendo aqui, mas eu não sei, eu não tenho a noção de como é que isso está sendo penetrado na academia, né? Isso está sendo, por exemplo, às vezes na educação matemática está num nível, mas às vezes a educação de outra ciência está uma coisa muito mais avançada, não sei. Você tem essa perspectiva? Sistematicamente não, mas eu acho que está sendo cada vez mais aceito, pelo menos dentro desse campo da educação em geral, justamente forçando a entrada, sabe? E eu acho que o movimento é esse, é usar esses autores como referência, como lugar assim, como de referencial teórico. Né? É usar porque, inclusive uma coisa que eu ia falar no começo, eu esqueci, essa disciplina tem algumas coisas assim que é um apontamento de caminhos, né? Porque tipo, só o Krenak e só o linguístico, botar os dois numa aula para falar sobre eles, cada um deles poderia ter uma disciplina inteira só no trabalho dele, né? Assim, mas, então, nesse sentido de apontar caminhos, eu acho que não é assim, para a gente ver isso, é para aprender com eles, não é para ver isso como uma alegoria, é para o que a gente pode desaprender e aprender com eles. Eu acho que isso porque as coisas, pelo menos dentro desse campo da educação, é claro que vai ter gente ali que não aceita isso, né? Mas está sendo cada vez mais difícil de não aceitar, entendeu? Por quê? Porque eu acho que as teorias convencionais e tal estão meio que não dando conta mesmo. Eu acho que a gente precisa mesmo, literalmente o que o Krenak fala, para de ela, no mundo que nos contar outras histórias. As histórias que nós contamos, né, ou seja, as referências, os meios de vida, as formas de estar no mundo, não estão dando conta mais do mundo. Né? Então é exatamente isso que o Krenak contar outra história, é aprender com essas outras sabedorias. Né? Então eu acho que a gente tem que, por exemplo, isso que vocês falaram, o que é decolonização de aula? Não é falar de Mancala, é aprender com essas sabedorias. Não adianta você voltar ao Mancala se você continua sendo hierárquico, etc. É aprender com essas sabedorias para pensar em outra sala de aula, em outra escola, né? Assim, eu acho que é muito isso. Assim, eu já estava sair das amarras também, daquele quadradinho, aquele formato do TCC, do mestrado, do doutorado, tem que ter aquele formato. Isso está causando, já te falei, né? Meu Deus, eu vi lá no PEMAT, não sei o que, sobre o livro, sobre não sei o que lá, e teve apresentação, né? Eu falei, claro, maravilhoso. Tomara que você tenha aprendido alguma coisa. Se você leu, teve dúvida, disponibilizou seu tempo para ver. E essas amarras, a academia vai ter que ceder. Porque aquele formato, né? Às vezes é muito chato, porque você tem que escrever essa coisa toda da estatística, não sei o quê. Por que não botar no meio do, né, um vídeo, uma coisa? Ou seja, realmente mudar esse formato. Bom, eu acho que isso. Esses formatos não estão dando conta das questões que nós estamos enfrentando hoje. Né? Assim, justamente é aquilo que é meio isso. Essa forma de estar no mundo da decolonialidade, ela não é única, ela não dá conta das coisas. Só que isso está se tornando cada vez mais impossível de ser negado, sabe? Assim, de que isso não dá conta mais do mundo. Mas o conservadorismo estão lutando. Agora, tem uma outra coisa que eu penso sobre isso também, para encerrar, que eu acho que é importante, né? Assim, é que de certa forma o Krenak, né, o trabalho dele, eu considero o Krenak um dos maiores intelectuais brasileiros da contemporaneidade. Né, assim. Mas eu também penso que para um Krenak deve ter 500 intelectuais indígenas que eu nunca nem ouvi falar. Né, assim, o Krenak, por algum motivo, caiu na moda, né, assim, e outros, mesma coisa que o linguística, né, tem uma porrada. Então a gente tem que... Eu aí só tenho que discordar uma coisa.
eu acho que tem muita gente que poderíamos ter 500 Krenak, mas na prática, o Krenak de alguma forma conseguiu acesso, que ele lutou para ter. Não, mas não estou desqualificando essa. Não, eu sei, mas é só essa questão que, cara, ele Quantos não conseguiram? Ele é muito foda. Entendeu? Porque ele fala do lugar dele, conhecendo toda a intelectualidade que é a branca, e ele continua falando do lugar dele e se faz ouvir. Entendeu? Mas pode ter outros como eles que não conseguiram. Pode, eu só acho que não tem 500. E não é que não poderiam ter, poderia haver. Mas eu acho que pela falta da oportunidade, pela questão de como a nossa sociedade é feita para que não existam 500 plenários. Exatamente, é. Mas eu acho que a gente tem que procurar ler e também não só assim, que a gente poderia identificar como intelectuais, mas artistas também. Música, né? Assim, eu já botei aqui aquele rap guarani, né? Assim, E aí sim, né? Aí eu acho que tem muita gente que a gente não consegue nem ter acesso. Isso. Vou até aproveitar para divulgar, na semana do dia 5 de junho agora, é Semana do Meio Ambiente. Depois eu vou mandar lá eu fiquei sabendo disso por conta do trabalho na prefeitura. O Museu do Amanhã está com uma programação super legal na Semana do Meio Ambiente, que é de 5 a 9 de junho, então é uma programação gratuita, tem que se inscrever pelo Simpla, tá? Depois eu posso mandar o link lá, mas é gratuito e tem vários, também tem a Uira, que é uma mulher trans indígena que faz umas performances super, eu acho muito foda, assim, ela meio que, ela é de, não sei se é Manaus ou Belém, é de uma cidade, ela mora numa cidade grande, assim, e ela anda pela rua toda vestida de floresta, assim, com, tipo assim, uma bromélia na cabeça, assim, toda pintada, assim, e vai estar tendo vários artistas indígenas lá no Museu do Amanhã, que eu acho que vai, e alguns que não são conhecidos, eu acho que vale muito a pena conhecer. A Fiocruz promove muito isso, na Escola Nacional de Saúde, onde as duas coisas trabalham. Eu muitas vezes vi manifestações culturais indígenas na porta da Expo, bem em frente ali, na entrada ali, Jacaré, tem aquela. Porque tem a Fiocruz. Na Fiocruz, o aniversário da Fiocruz vai ter um evento, eles vão ver exatamente a programação. O Luiz, meu companheiro, fez mestrado e doutorado lá, né? Legal. E assim, o curador do Museu do Amanhã atualmente é um professor da FJ, que é o Fábio Scarano, que é um cara super legal, assim. E que ele inclusive participou desse ciclo dos sonhos que eu falei, desse canal selvagem no YouTube. E é um cara que ele faz esse movimento que o Marcelo falou, que ele é biólogo e ele fala coisas de biologia mesmo, não é de educação, assim, não é de coisas humanas. É coisa de ciência biológica que ele fala a partir dessas sabedorias. Ele fala de coisas que ele é botânico. Aí ele fala de coisas de inteligência das plantas, que são outras inteligências, né? Assim, que a gente sempre só entende como inteligência aquela inteligência do Homo sapiens. Né? Assim. E se a gente pensa a partir dessas sabedorias, a gente consegue perceber outras coisas na própria biologia, na própria matemática, naquelos lugares reservados como áreas duras. Né? E acho que ele está fazendo um trabalho muito bacana porque ele está trazendo essas coisas. Começava com as plantas, ela pegava as plantas, ela conversava com as plantas, que é mesmo. Você falou das Então você botou lá o link da vai ter não, foi o Johnny. Eu já estou programando para ir no sábado, na sexta não vai dar. Uma vasta e o Krenak Bom, acho que é isso. Valeu. Combinamos em 2 semanas agora.